Olá, bom dia, gente. Vamos falar agora da última doença, né, que muito afeta as crianças na infância. Nós falamos das diarreias, falamos das anemias e a gente vai falar agora das afecções respiratórias. Então, vou falar de pneumonia, bronquite, bronquiolite, asma, né, que são as doenças muito comuns na infância, tá? Então, a gente precisa se atentar aos sinais de perigo, né? Toda vez que uma criança sente falta de ar, ela tem que ser rapidamente, prontamente atendida, né? Então, para crianças menor que 2 meses de idade, o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir mamar. Inicialmente, ela fica chorosa e a gente tem que se atentar à febre, à temperatura acima de 37,5 ou temperaturas muito baixas, né? Eu não preciso esperar uma criança com 2 meses ter febre, 38, né? O 37, 37,3 já é indicativo da gente buscar atendimento, né? Se ela convulsiona, né? Ou se ela tem vômito, regurgitação, e aí depois fica ofegante, letargia, ou ela começa a ficar molinha, né? E gemência, fontanela rebaixada, abaulada, né? Então, em vez de ela ficar assim, né? A fontanela fica assim, ó. Então, é importante procurar ajuda, procurar atendimento médico, tá? Para crianças de 2 meses a 5 anos, ela não consegue comer, ela vomita, ela pode apresentar convulsões, ela pode ficar letárgica, né? Então, aquela criança que não quer brincar, que está cansada, que fala que está cansada, tá? E começa a ficar com dificuldade de despertar, fica muito sonolenta. Isso demonstra o que? Baixo oxigênio. Toda vez que a criança fica sonolenta, fica letárgica ou ela não tem energia, isso está significando que ela está com baixo oxigênio, né? E ela vai aumentando a concentração de gás carbônico, isso faz essa sonolência. Então, são sinais de alerta para os pais procurar auxílio, tá? Aí a gente pode ver os ruídos, né? A criança, a gente é muito comum os pais falarem assim: "Ah, ela tá com chiado no peito", né? O estridor laríngeo é muito comum nas afecções de via aérea superior. O estridor laríngeo é quando a traqueia, a garganta próxima às cordas vocais, aqui vocês estão vendo uma foto, ó, próxima às cordas vocais, ela fica edemaciada. Então o ar para entrar, ele vai fazer barulho. O estridor laríngeo, geralmente a criança fica com um pouquinho de rouquidão, né? Então ela fica rouca ou a voz sai com mais dificuldade. Se é o bebê, ela vai chorar e o choro fica diferente, o choro fica estridente, a gente fala, tá? Então é um som áspero produzido pela criança quando ela inspira, quando ela vai colocar o ar para dentro. O ar tem dificuldade de passar pela traqueia. Então mais ou menos assim, ó. É muito comum o estridor laríngeo nas emergências quando há uma reação alérgica, né? Quando a gente fala do edema de glote. Então, a criança vai ter dificuldade de pôr o ar para dentro, tá? Então, o estridor laríngeo é o ar entrando, diferente dos outros sons que a gente vai falar agora, dos sibilos, por exemplo. Então, o estridor laríngeo é pela entrada do ar, esse edema, né? Ele é considerado uma doença grave, principalmente quando ela está presente nas emergências de reações alérgicas, tá? Nos choques anafiláticos. A criança é alérgica ao antibiótico, a bezetacil, e a gente não sabe. Geralmente, estridor laríngeo vai aparecer. Então, o som é mais ou menos assim, ó. Para pôr o ar para dentro, tá bom? Outros ruídos que a gente costuma falar é o sibilo. Eu trouxe a Cássia colocou um gatinho pra gente, né? Para que é o miadinho de gato, é o chiado. Então, é aquele sonzinho expiratório, na saída do ar, né? É diferente da sibilância. Acontece durante a saída, a expiração, né? A sibilância geralmente está associada aos quadros de bronquite, asma, né? Então, como que a gente escuta isso? Assim, ó, criança expira. Então, a hora que ela solta o ar é a hora que o sibilo vai acontecer. O ar tem dificuldade para sair, a gente vai entender depois porque os bronquíolos estão bem fechados, tá? Então, o miadinho de gato é assim, ó.
Geralmente é desse jeito que a gente ausculta, tá? Que a gente vê na criança. A gente põe, às vezes, se a gente pôr o rostinho, a gente pôr o ouvido próximo do pulmão, a gente já consegue auscultar, tá bom? Quando a gente fala de frequência respiratória, a gente sabe que a criança tem uma frequência respiratória mais alta, mas o que tem que preocupar a gente? Então, menores de 2 meses, quando ela tem uma frequência maior que 60. De 2 meses a 1 ano, quando ela tem uma frequência maior que 50. Criança com 35, 40, às vezes é normal. Importante medir a frequência respiratória com a criança calma, porque se ela está chorando, ela vai respirar mais vezes, tá? Crianças de 1 ano a 5 anos, ela tem em torno de, eu me preocupo se ela estiver acima de 40. E acima de 5 anos, acima de 30 respirações por minuto, tá? Então, isso aqui é importante a gente saber, né? Isso, a gente está agora no pronto-socorro, cuidando de crianças com Covid, né? É importante essa tabela, às vezes, estar fixada, porque a gente precisa entender o que é dificuldade respiratória, o que eu considero taquipneia, tá bom? Pneumonias é muito comum. Pneumonia é um nome genérico para definir um processo inflamatório. Geralmente, 80% das pneumonias na infância são causadas por vírus e bactérias, tá? O que a criança sente? Tosse, dificuldade para respirar, febre, taquipneia, que é a respiração aumentada, tiragem intercostal, que a gente vai ver, e os ruídos que vão aparecer por conta do aumento de secreção, tá? Tosse, a tiragem intercostal, vocês vão vendo nesse bebezinho aí, é quando os músculos respiratórios, a gente começa a ver eles trabalhando, né? Isso não é normal, tá? E febre. As crianças, elas aparentam a falta de oxigênio muito mais rápido, às vezes até que um adulto. A gente vê, às vezes, cianose do lábiozinho, cianose das extremidades, é importante a gente estar atento a isso também, tá? Então, vamos lá, falar da tiragem intercostal. Quais são os sinais de que a criança está com falta de ar, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, a retração do músculo aqui perto do externo. A gente vê as costelinhas trabalhando, então os músculos trabalhando, porque eles estão tentando fazer com que o pulmão expanda. A gente vê o nariz, que a gente fala batimento de asa de nariz. A criança respira tão rápido que para o nariz parece que começa a aumentar, fica grande para a entrada do ar. E o gemido, né? Um gemido parece que é difícil respirar. Na verdade, ela fica muito cansada para respirar, porque ela está usando toda a energia dela, toda a musculatura para fazer com que o ar entre, né, de forma mais rápida, tá? Então, assim, esses sinais são sinais de que a criança está em insuficiência respiratória e precisa ser tratada. Precisa de um suporte de oxigênio, né? Precisa de tratamento medicamentoso, precisa estar dentro de uma unidade de saúde. Não dá para esperar, tá? Como se trata a pneumonia? Antibióticos, que podem ser hospitalares ou em casa, broncodilatadores, que vão ajudar o pulmão a ficar mais dilatado, estímulo da alimentação, que em pequenas quantidades a criança, né, ela não vai ter muita vontade de comer, mas tem que insistir, ela comer pequenas quantidades em intervalos menores, a limpeza do nariz para que ela possa respirar melhor, oferecer líquidos, né, e manter os pequenos aquecidos, tá? Vamos falar de uma doença chamada bronquiolite. A bronquiolite é quando os brônquios estão inflamados. Lite é inflamação. Então, olha só, tem um aumento da presença de muco. Aqui é um brônquio normal e aqui um brônquio com inflamação e com catarro, né? Com a presença de secreção. Geralmente é causado por vírus. As crianças podem ter vários episódios de bronquiolite ao longo da sua infância, tá? Quais os sintomas? Geralmente em 2 ou 3 dias se intensificam. As crianças necessitam, às vezes, ficar internadas porque vão precisar de um suporte de oxigênio e de corticoides, né? Os corticoides vão fazer com que essa inflamação diminua, né? E aí a limpeza também, né? Facilitar a tosse, a expectoração, né? E a entrada do ar. Quais são os fatores de risco para a bronquiolite? Os vírus, né? Então, os períodos virais, como o inverno, por exemplo. Se tem um adulto resfriado, a criança tem uma imunidade mais baixa, ela pode pegar. O uso de tabagismo, então, se ela convive com adultos que fumam. Tosse,
secreções e objetos contaminados, né? Chupetas, mamadeiras que não foram adequadamente higienizadas, né? Quais os sintomas? Geralmente começa com uma inflamação, uma rinite, tosse, febre, né? O que a gente usa como tratamento? Limpeza do nariz, hidratação e às vezes o uso dos corticoides, né? E também dos broncodilatadores, tá? O que é bom fazer? Ventilar o quarto, então quartos que possuem, né? A gente não pode deixar quartos mofados, quartos muito fechados, evitar o cigarro, né? A limpeza do ambiente, né? E a criança dormir de bruço, né? De costas, porque daí isso aumenta a ventilação pulmonar e diminui a falta de ar, tá? A bronquite, né? A bronquite é uma inflamação, um processo inflamatório da traqueia e dos brônquios. Qual a diferença da bronquiolite? A bronquiolite, a gente tem a presença do catarro, né? Na bronquite, geralmente é um processo de inflamação que pode se estender, né? Ela geralmente por um processo de infecção por vírus também. A maioria das bronquites que viram bacterianas são secundárias por conta do aumento da produção de catarro, de muco, né? E aí pode virar bacteriano. A maioria é hidratação, remédio para febre, a limpeza e higienização, às vezes o uso de corticoides, e se, né, for bacteriano, a gente pode ter que precisar do uso dos antibióticos. A asma. A asma é uma doença comum, né? Causada por uma inflamação da via aérea como um todo e estritamento da musculatura. O que a gente vai ver de diferente na asma? Então, tem inflamação dos bronquíolos, tem um aumento razoável de produção de muco, de catarro, mas o que vocês estão vendo aqui, ó? Aqui a musculatura está relaxada. Na asma, a musculatura que envolve a árvore brônquica, os brônquios, os bronquíolos, ela vai estar totalmente fechada. E isso faz com que a passagem do ar não aconteça, nem de entrada, nem de saída, tá? E aí a falta de ar. O que a criança sente? Tosse, geralmente seca, né? Não tem muito catarro. Chiado, né? Vai ter o sibilo, o gatinho. Respiração rápida, desconforto, ansiedade, porque a sensação que a criança tem é que não consegue respirar. Geralmente piora na noite e no início da manhã por conta da mudança de temperatura, né? A gente sabe que as crises asmáticas às vezes são ocasionadas por algumas coisas, mudanças climáticas, às vezes uma emoção muito forte, poluição, né? Tudo isso pode levar ao aparecimento ou à piora dos sintomas. As causas, a gente não sabe porque uma criança tem asma e outras não, mas a gente sabe que existe um fator genético e alguns fatores que podem estar relacionados. Poluição do ar, o frio, o estresse, a poeira, o mofo, o cigarro, alguns pelos de animais. É importante dizer que a asma ela pode ser ocasionada por emoções fortes, como estresse. Às vezes a criança ri, um excesso, um riso em excesso, às vezes um choro em excesso pode provocar uma crise de asma, né? E é importante dizer que a asma tem tratamento, mas não tem cura, né? Assim como as doenças, a bronquite, a bronquiolite, elas têm tratamento. E às vezes as crianças vão crescendo e os problemas pulmonares vão desaparecendo, né? As pessoas acreditam, fazem o esporte, né, a natação, fazem com que haja um desenvolvimento da musculatura e muitas vezes as crianças, né, não têm mais crises respiratórias. Os tratamentos, né? É importante falar que o tratamento da asma, né, é variável. Tem crianças que usam bombinha de forma excessiva e tem crianças que usam de forma intermitente ou quando tem as crises, né? Geralmente os medicamentos que a gente usa são as bombinhas que vocês estão vendo de broncodilatadores, né? Existem várias no mercado, Aerolin, Cerevente, Alênia, são várias as bombinhas que são utilizadas. E os corticoides diminuem a reação inflamatória, tá? A gente vai falar de uma última, que é falar da síndrome aspirativa, que são o refluxo, né, gastroesofágico.
É importante tratar o refluxo porque os refluxos podem levar ao aparecimento de doenças pulmonares, né? Então, aqui vocês estão vendo um estômago cheio de comida, mas a válvula gastroesofágica funcionante, fechada, né? E aí, mesmo que eu vire a pessoa de cabeça para baixo ou a criança, essa comida não volta. Uma criança que tem refluxo ou que ela tenha um problema no fechamento dessa válvula, o que começa a acontecer? Começa a voltar alimento. O alimento vem para a boca e muitas vezes pode ir descer para o pulmão e causar o que a gente chama de pneumonia aspirativa. Que isso pode acontecer em idosos também, né? Isso é muito ruim para a criança porque ela vai ter pneumonias, essas pneumonias podem virar bronquites e podem levar às lesões pulmonares que podem ser permanentes. Por isso, os refluxos devem ser tratados, tá? As crianças chiadoras, que a gente chama, que tem esses ruídos, né, esses chiados, devem ser protegidos, né, devem frequentar a creche mais tarde, né, porque se elas têm muito acesso aos vírus, bactérias, elas vão ficar muito doentes, né, ter muitas doenças respiratórias na infância, né. O que tem que fazer? Deve-se considerar sempre a vacinação para gripe e para pneumonia. Então, são crianças que devem ser vacinadas, né? Muitas vezes precisam de cartas do pediatra para que as vacinações contra a pneumonia, por exemplo, seja aplicada anualmente para que ela tenha um menor risco de crises, né? Principalmente nas crianças menores de 2 anos. As crianças que têm refluxo têm também que serem tratadas, né? Então, elas ficar em posição logo depois da mamada, da alimentação, não devem deitar, né? Tem crianças que têm que ficar mais tempo sentadas, né? Devem fazer os exames para confirmar, devem manter postura, hoje em dia a gente tem colchões anti-refluxos, e durante as crises, o que tem que ser feito? Usar fisioterapia, usar alimentação, né, para eliminação de secreções, fluidificadores, inalações, todos os aparatos para evitar com que essas pneumonias aspirativas ou esse refluxo possa gerar problemas futuros, problemas respiratórios permanentes, ok? Então, gente, falamos de algumas doenças da infância que são importantes que a gente saiba reconhecer, que a gente saiba entender um pouquinho dos sintomas, né? E saiba poder orientar, né, pais e mães, e mesmo na pediatria, quando vocês estiverem em estágio, vocês identificarem quais são os sintomas que estão aparecendo, né? Como entenderem um pouquinho da história, né? Até para poder orientar melhor os pais e poder atender melhor essa criança, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima semana.